Olá, meus queridos e minhas queridas. Vamos então ao nosso primeiro conteúdo. Nós vamos falar sobre a crise ambiental. Esse conteúdo vai ser dividido em duas partes. Hoje a gente vai trabalhar com a parte um e na semana que vem a gente vai trabalhar com a parte 2, que basicamente corresponde ao histórico do conceito de sustentabilidade e de desenvolvimento sustentável. Então, para a gente poder entender, né, o que é a sustentabilidade, como que ela veio parar na matriz do curso de Direito da Unileão, como ela vem se tornando um dos principais conteúdos dentro da área acadêmica, em qualquer disciplina, em qualquer ciência, para a gente entender este babado, né, essa situação em que nós vivemos, essa realidade em que a gente praticamente respira sustentabilidade, ela está no marketing cotidiano, ela faz parte do cenário dos filmes, ela é debatida dentro da academia. Então, por que essa importância? De onde ela veio? Por que o profissional do direito do século XXI precisa compreender, precisa saber aplicar esse conceito? É para isso que a gente vai estar aqui nesta semana, né? E na semana que vem. E aí já deixo para vocês a recomendação do nosso material de leitura. Para essas próximas 2 semanas, nós deveremos trabalhar com o capítulo 4 do livro O Sertanejo e o Caminho das Águas, da minha saudosa orientadora do mestrado, a professora Sueli Salgueiro Chacon, que é doutora na área, que tem uma vasta experiência, e esse capítulo ele é maravilhoso, eu recomendo a todos os meus alunos, orientandos, que querem entender melhor sobre sustentabilidade, porque ela faz ali uma ótima síntese histórica sobre todo esse processo que acabou desencadeando, né, a existência desse conceito. Então, esse é o material de leitura 1, tá para vocês no Unileão Digital. E o outro material de leitura, que esse é o que a gente vai trabalhar na aula de hoje, é o do Ricardo... Não, mentira, é o do Reinaldo Dias, tá bom? É um livro que vocês encontram na biblioteca virtual. Ele se chama Sustentabilidade, se não me engano, é Fundamentos, tá bom? Do Reinaldo Dias. Eu estou deixando aí a indicação também no Unileão Digital para vocês. E aí hoje a gente está trabalhando com o capítulo 1 do Reinaldo Dias. Semana que vem a gente vai trabalhar com o capítulo 4 da Sueli Chacon. Quem já quiser ir realizando as leituras, a chave para o sucesso nessa disciplina é não deixar o conteúdo ir acumulando. Já passei aqui algumas situações um pouquinho, né, chatas, que foi a daquela galera que disse, essa disciplina aí é AD, chegar à prova lá, é pesquisada, fica 24 horas disponível, vai dar tudo certo, e aí houve uma situação, não é recente, acho que já está com quase um ano, em que a gente teve assim, uns rendimentos um tanto quanto ruins, e aí eu penso que se deveu ao fato de que foi se deixando acumular conteúdo, sabe? Foi se deixando acumular conteúdo. E aí estudar de véspera nunca é uma boa escolha, nunca é uma boa opção. Então tenta ir fazendo essas leituras, acompanhando ao máximo aquilo que a gente fala aqui, tá certo? Então, para esse primeiro momento, eu quero que a gente desmistifique essa expressão crise ambiental. Né? Quando a gente fala sobre crise ambiental, normalmente as pessoas vão pensar sobre uma crise do meio ambiente natural. E ponto final, apenas isso. A pessoa pensa logo em buraco na camada de ozônio, em derretimento das calotas polares, em extinção de espécie, em incêndio na Amazônia e por aí vai. Mas, gente, a crise ambiental é um conceito muito mais complexo do que esse. Quando a gente fala sobre meio ambiente, é importante a gente lembrar um conceito aí do próprio da própria norma legal, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, que coloca, né, o conceito de meio ambiente como sendo o conjunto de todas as interações físicas, químicas, biológicas, que abrange todas as espécies, animais, né, e não animais, vivas e não vivas. Então, a gente está diante de quando a gente fala sobre meio ambiente, a gente está falando sobre tudo, né? E aí o próprio STF também tem uma jurisprudência que classifica, né, que categoriza o meio ambiente em várias dimensões, né? A dimensão natural, que é essa que a gente está mais acostumada a encarar, ar, água, enfim, essa coisa de ordem biológica, né? E também outras dimensões para além da natural, que é a dimensão do trabalho, né? É a dimensão da cultura e a dimensão artificial,
tudo aquilo que é construído, feito pelo sujeito humano. Então, gente, quando nós falamos em que nós, no momento atual, né, historicamente falando, nós vivemos um momento de crise ambiental, nós estamos falando de uma crise que é sistêmica, que é em todas as áreas. Então, assim, nós temos problemas no meio ambiente natural, sim, né? Existe todo esse debate, essa discussão sobre o aquecimento global, sobre a extinção de espécies, sobre a perda de biodiversidade, e isso compõe a crise ambiental. Mas nós também vivemos uma crise política, né? A democracia sendo colocada em xeque em vários países aqui na realidade ocidental, a crise dos direitos políticos, a perda de crença das pessoas, de confiança na capacidade de governabilidade, né, dos políticos. Nós vivemos uma crise que também é cultural, uma crise de identidade, né? Nós vivemos também uma crise no que diz respeito às relações entre os sujeitos humanos, relações cada vez mais superficiais, efêmeras, marcadas pelo utilitarismo, pelo consumismo, relações cada vez mais frágeis, pouco duradouras. Nós vivemos uma crise de saúde física, mental, né? Uma sociedade marcada por uma profunda ansiedade, né? Por um caráter de doenças mentais, né? De doenças ligadas a essa falta de sentimento de plenitude, de bem-estar do sujeito humano. E aí toda essa realidade, esse conjunto multidimensional, complexo, envolve então a crise ambiental. Então, sempre que eu falar para vocês sobre crise ambiental, não interpretem de forma reducionista o conceito, reduzindo apenas a temática do meio ambiente natural, mas encarem isso de forma complexa e multidimensional, lembrando que o meio ambiente ele não se restringe apenas ao meio ambiente natural, mas ele abarca todas as realidades da vida humana e não humana. Tranquilo? E aí, Francilda, por que tu tá falando de crise ambiental? Porque eu preciso explicar para ti o histórico da sustentabilidade. E aí, para a gente falar sobre o histórico da sustentabilidade, a gente vai tentar entender as raízes do conceito. E as raízes desse conceito estão justamente ligadas a uma tentativa de propor soluções válidas, possíveis, para que a gente saia da crise. Que crise? A crise ambiental, menino, que eu estou te falando. Então, assim, a gente não vivencia, não somente, não estamos falando aqui apenas de realidade brasileira, não. Nós estamos falando do contexto internacional. Nós estamos falando de toda uma realidade que abrange a complexidade do mundo ocidental. Então, assim, que soluções a ciência vem propondo para que a gente supere essa crise? Para que a gente ganhe bem-estar, para que a gente não coloque em risco a qualidade de vida das gerações atuais e a qualidade de vida das gerações futuras. Então, como uma proposta de solução para essa situação de crise em que nos encontramos, nasce aí o conceito de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável. E aí, pessoal, no capítulo 1 que vocês lerão, eu sei que vocês lerão, eu confio em vocês, né? Que vocês lerão lá do Reinaldo Dias, né? Do Sustentabilidade, Origens e Fundamentos, que está lá na sua biblioteca virtual, vocês verão que não existe essa historinha de que, essa questão de que o meio ambiente ele é poluído ou ele é degradado pelo sujeito humano, isso é uma realidade atual, isso é uma realidade contemporânea, isso é algo que acontece somente após a Revolução Industrial. Tudo isso está errado. Nós poluímos, nós degradamos desde que nós estamos nesse planeta enquanto sujeitos humanos. Qual é a novidade, então, do pós-revolução industrial? É que o nível de degradação, o nível de poluição que nós produzimos começa a ser muito mais acelerado do que a capacidade que o planeta tem de se regenerar, de se recuperar dessa degradação causada. Então, o que a gente pode construir com isso, né, e aprender com isso é que essa realidade de que o ser humano polui, de que o ser humano degrada, ela é, de certa forma, uma realidade natural.
faz parte da forma como nós nos organizamos enquanto sociedade, enquanto civilização. A gente mata animal para comer, a gente descampa um lugar que era marcado por uma vegetação para poder construir nossas casas e por aí vai. Então, isso, ok. O problema é quando o nível de degradação não é capaz de ser suportado pelo meio ambiente natural, sem que coloque em risco a qualidade de vida do planeta, especialmente para a nossa espécie. Então, é para isso que a gente está aqui, né? Então, é para isso que nasce, então, vão acontecer vários debates em torno dessa realidade, desse paradigma, né? Que nos convida a uma proposta mais biocêntrica, que a gente saia dessa perspectiva antropocêntrica na nossa relação com o meio ambiente, né, natural, artificial, cultural do trabalho, que a gente saia dessa realidade utilitarista, voltada apenas para usar, 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 e a gente se volte para uma perspectiva, né, de um antropocentrismo moderado ou mesmo de um biocentrismo, ou seja, valorizando todas as formas de vida e não somente a vida do ser humano, pensando então em relações mais equilibradas, capazes de gerar menos impacto para o meio ambiente natural, especialmente, mas também para todas as demais dimensões. E aí, meu povo, a gente precisa, desde a primeira aula, separar desenvolvimento sustentável de sustentabilidade. Atenção à galera do quarto semestre, especialmente, porque semestre que vem vocês pagam direito ambiental no quinto semestre, disciplina, inclusive, muito cobrada em concursos, por exemplo, para Ministério Público, delegado de polícia, e, enfim, esses principalmente delegado, né? Vem caindo bastante, vem sendo uma tendência a cobrar. E aí, às vezes, você já começa a disciplina de direito ambiental no quinto semestre meio defasado, meio defasada, se você não pagar bem essa disciplina aqui. Então, fica bem atento a esses conceitos, né, que a gente está trazendo nessa aula e que a gente vai trazer nas próximas. Inclusive, a gente encerra por aqui no compromisso de não deixar o vídeo muito longo, e aí na semana que vem a gente vai falar de ecodesenvolvimento, saber ambiental, e sustentabilidade e desenvolvimento sustentável de forma mais aprofundada. Para essa aula, eu quero que você fique com 3 conceitos: o conceito de meio ambiente, o conceito de crise ambiental e esse conceito aqui de desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, que não são sinônimos. Não são sinônimos, não são sinônimos, tá bom? Qual é a diferença, Francilda? Sustentabilidade é o paradigma, é onde nós queremos chegar, é esse conhecimento que se propõe a garantia de qualidade de vida para as gerações atuais e para as gerações futuras, e desenvolvimento sustentável são todas as ações, são todas as políticas públicas, são todas as decisões dos governos, são todas as legislações, é tudo que é realizado para que a gente chegue no paradigma da sustentabilidade. É por isso que você não pode dizer que o Brasil é um país sustentável, porque a gente ainda não chegou a esse nível de garantia de qualidade de vida para todos, né, das gerações atuais e futuras. Mas a gente pode dizer que o Brasil é um país que aposta, que abraça o paradigma do desenvolvimento sustentável, porque nós temos um conjunto de legislações, de políticas públicas, de resoluções, de medidas dos órgãos do governo na tentativa de alcançar essa sustentabilidade. Então, o desenvolvimento sustentável é processual, né? E a sustentabilidade é finalística, é onde queremos chegar. Isso é bem importante. E aí, para o profissional do direito, é indispensável, porque, pelo menos desde o início dos anos 2000, praticamente todas as nossas legislações, especialmente as legislações de âmbito de meio ambiente, de direito ambiental, elas tratam de sustentabilidade, seja de forma direta, seja de forma indireta. Desenvolvimento sustentável para o direito é um princípio fundamental. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental assegurado constitucionalmente lá no nosso artigo 225. É por isso que todo bacharel em direito tem por missão a compreensão desse conceito. Agora me fala, ficou alguma dúvida sobre essa aula? Deixa lá a sua resposta para essa pergunta no nosso fórum e faça a leitura do capítulo 1 do livro do Reinaldo Dias, Sustentabilidade, Origens e Fundamentos. E me fala quais foram as suas dificuldades no nosso fórum para que eu possa seguir te ajudando, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.